O extraordinário não é você fazer coisas que as pessoas veem. E a maternidade é isso, né? Você não vê hoje. Porque a maternidade é isso, você planta hoje, pra você colher de repente daqui 18, 20. Eu acho que é você fazer as coisas com intenção. Porque a intenção é diferente de expectativa, né? Então, assim, às vezes eu tenho uma expectativa, não vai rolar, porque a maternidade é um dia por vez, né? Então, mas eu acho que é a intenção. Então, eu gosto muito de ser intencional. Olá! Gente, eu odeio que eu faço isso com a mão, mas é uma coisa muito Enquanto mais você faz isso, eu faço assim. espontânea. Sempre. Então eu vou ser mais fina, vamos de novo, Vamos de vou ser novo. fina. Olá, Kate! Kate, como que é? Kate Middleton. É essa mesmo. Olá, seja bem-vindo a mais um Hub por Elas. Oi, gente. Deixa tudo e faz eu passar vergonha no Instagram. Muito bem-vinda ao Dia das Mães, especial Dia Ao das mês Mães, das Hub por Mães. Elas. Mês das Mães, a gente sempre brinca que essa coisa de Dia das Mulheres, Dia das Mães, não Não é existe. mês, não é dia. São todos os dias. Exatamente, são todos os dias. Então, muito bom te ter aqui, principalmente você que é mãe. Eu sou Stephanie, como vocês já sabem. Eu sou a Tati. Sou a mamãe da Louise. Especialmente nesse mês eu quero falar da Louise. Ah lá. Então eu sou a mamãe da Louise. Eu sempre falo que eu sou esposa do Moisés e mamãe da Louise, mas hoje eu sou a mamãe da Louise aqui no episódio. Lolo maravilhosa. Eu também sou a mãe do Zion, esposa do Felipe. E hoje Nós estamos com umas duas convidadas mamães especiais. Vocês já sabem, né, quem é? Exatamente. Vocês Vocês entraram aí por causa delas. Mas Então a gente... estamos com a Morada Girls. Banda Morada. Bem de Isso, hein? Morada Power Girls, empoderada, the power, the king, the best. Meu Deus. Meninas, olha só, gente. Meu Deus. Mas sabia que eu me encaixava nisso. Bem-vindas, meninas, Morada. Bem-vindas. Moradetes, Muito como obrigada pelo chamamos. convite. por Obrigada, um aceitar o prazer convite. estar aqui para compartilhar com todo mundo essa loucura, o verdadeiro padecer no paraíso. verdade. Você só descobre depois que você é, que realmente é isso que É acontece. verdade. Exatamente. Miriam Morada e a Aline. A Aline Obrigada, Morada. Aline. Muito obrigada por ter aceitado Seja o bem-vinda. A convite. Aline Obrigada. também, mamãe, e uma novidade aí pra vocês que ela vai contar. Ao longo do episódio. Mais pra frente, antes da Vamos gente entrar compartilhar. direto ao assunto. A Miriam falou que maternidade é padecer no paraíso. E às vezes a gente padece fisicamente, né? Porque se Deus. vocês Às vezes, vissem... Primeiro ano, então. O jeito que Senhor a da gente glória. chegou aqui. E tem um truque pra gente... Você acha que eu acordo assim? Gente, é uma noite com 4 mamás a cada 2 horas. Não tem como eu acordar assim. Então, um beijo. Maiara Frazato. querida, O Instagram muito dela obrigada. tá aqui, ó. Ela dá altas dicas de De maquiagem. automaquiagem. Então você que que quer aprender a se maquiar, você que tá aí tentando essa nova, porque eu tenho muita dificuldade. E aí ela vai dar dica lá, entra no Instagram dela, ela que fez a beauty de todas nós. Então beijo, Má. Muito Muito obrigada. obrigada. Voltando. Vamos lá. Não sei nem por onde começar. Eu quero começar. Então bora. Eu tenho uma fala, assim, para falar sobre nós 4. São mulheres muito diferentes, né, com histórias de vidas diferentes, com estilos de vidas diferentes, com temperamentos diferentes, mas que têm uma vivência parecida. Então a gente, por um senso comum de propósito, né, como nós vivemos um propósito similar, parecido, em alguns pontos iguais, nós temos uma vivência muito parecida. Então, existe uma identificação. É mais fácil para mim, por exemplo, entender as demandas de cada uma delas e até de aprender com elas que, por exemplo, a Miriam, que foi mãe primeiro, quer dizer, no caso, a Aline mãe primeiro, depois a Miriam de bebê, né, mais próxima a mim. E aí, depois a Stephanie comigo. Então, a gente tem uma identificação nessa vivência que é muito parecida em relação à banda. Então, nós fizemos um especial de Dia das Mães com as meninas do Morada, da banda, porque nós temos um senso comum de propósito. Só que cada uma vivencia isso de forma diferente. Então, eu queria falar um pouco disso depois. Mas a Esté apresenta elas, depois elas... Enfim, elas já se apresentaram, né? Só vão...
compartilhar as Eu acho histórias. isso que a Tati falou é muito importante porque acaba que coloca a gente em experiências muito parecidas, assim, né? Isso. Até por conta dos meninos viajarem e tal. Então eu já vou começar com uma pergunta. Eu discordo. A Tati foi privilegiada. É tá, verdade. gente, eu falei disso Não, ontem, É verdade. não. Dá pra Jaque. comparar, é verdade. Não dá gente. pra comparar. É verdade. É verdade, eu fui porque a Louise nasceu numa época difícil, que foi a pandemia. É Era sobre isso que eu tava verdade. falando, É. né? É. Eu imaginei. E aí, nesse momento, eles pararam. Sim. Então, realmente, Foi se for no ver primeiro ano a inteiro demanda da que eu Lolo. tive Foi em o relação a oposto. Esté, foi. A Esté Aline, foi. ela foi mãe primeiro. Antes dos E meninos aí, viajarem os tanto. meninos por não isso que, na viajaram verdade, eu lembrei de tanto. você, porque eu me espelhei mais na Mas o viagem. Manuel Mas viajava. o Manuel não Bonito. ficava em Então, casa. de fato, eu participei disso. Não Só era que eu acho. interação. É que você tinha Não era família, sempre com a mãe. né? Eu acho que a gente fala isso porque ela tinha a família Era um junto outro tempo. Era um outro no, tempo. no primeiro ano do Léo. Aham, tinha ali Isso. uma rede de apoio mais presente. É óbvio que não não tinha mudado de que não é cidade. igual. não é Não, difícil, não. não que a maternidade seja É, fácil por e causa não é igual disso. o marido também É, junto, toda né? maternidade, todo mundo porque é o diferente. perrengue maravilhoso, todo mundo vai passar. Eu, quando tive o Joshua, o que eu senti foi por quê? Porque aí eles começaram a no viajar boom, né? muito. Você já podia começar falando disso, então, Boa. um pouquinho pra gente. Eu me lembro. Dessa tua experiência. E aí, é óbvio, né? Talvez alguém pergunte, nossa, mas por que o Joshua? A Lana é mais velha, eles começaram a viajar depois do Joshua. O Joshua, quando nasceu, eu me lembro, o Bruno queria muito experimentar estar no parto. Então, a gente teve que parar 30 dias antes, porque eu queria ter parto normal. Quando eu tive o Joshua, é óbvio que a mãe sempre acha que o bebê vai adiantar. Sempre. Sempre. Mas ele veio na hora certa. Só que a hora certa já deram uns 30 dias dele ficar em casa. Então eu me lembro que eu cheguei em casa depois do hospital, dois ou 3 dias depois, se não me engano, o Bruno simplesmente entrou no carro e foi viajar. Tinha que trabalhar, porque ele já tava parado há 30 Já estava dias. parado há 30 dias. Foi trabalhar. E foi logo no E começo foi uma do boom fase da que, tipo, deu um boom logo no nascimento do Joshua. Então eu me A coisa lembro aconteceu bem... que era uma fase que eles não era igual hoje. Tipo, viaja de sábado ou domingo, ou às vezes viaja uma semana toda, mas depois na outra semana tá em casa. Não. Eles entravam no carro e voltavam daqui 2 semanas. Quando desse certo. Mas Quando desse Zion, certo, eles agora não voltavam, tá, mas né? um ano Deixava atrás, a agenda tava no meio do muito desse caminho, né? jeito. Não, mas aí, até então, o ano passado, a gente começou a fazer O período, né? um período. Então, Só a que gente depois- achou mais legal. Viaja 10 dias Volta. e sempre, todo mês, ficar pelo menos Uma um final de semana. semana em casa. Então, na minha época já não. Era Na incerto. Tati, meu Deus! Ela tinha o queriam. sonho de a Louise consumo nasceu de na todos, pandemia, porque ela nasceu nós na ficamos pandemia, praticamente os 2 primeiros anos sem agenda. né? Então eu tive a presença do Moisés e realmente é que aí comparando a realidade de hoje, todas as mamães Sim, ficam sozinhas sim, com sim. seus filhos, cada um na sua fase, né? A Aline com o Léo adolescente, né? Enfim. Que também não é fácil. Que não é fácil. É. Mas realmente, se a gente for falar em início, hoje nós vivemos muito parecido. Mas no início eu tive essa vantagem mesmo, gente. Eu não tenho uma experiência pra falar, foi difícil. Foi difícil porque era pandemia. É sempre difícil, É sempre na verdade. difícil, Sempre é puerpério, difícil. pandemia. Fiquei muito maluca, tal, com a questão de não poder sair, medo de, né, enfim, de tudo. Mas eu tive a presença do Moisés. E eu acho que isso é uma questão, só aproveitar esse gancho que eu me lembrei. A gente sempre acha que a vida da outra talvez está mais fácil. Tá mais fácil. Mas a gente se esquece que talvez a gente esteja começando um período que a outra terminou. Sim. Eu me lembro que uma amiga, logo que o Joshua completou 1 ano, ela teve bebê. E ela pegou essa fase minha de olheira, de cabelo desse tamanho, porque não tinha mafrasato para vir todo dia em casa. Os meninos viajavam, eu acordava às 5 da manhã e não via a hora de dar às 9, 9h30 da noite, porque não tinha rede de apoio, ninguém morava em Taubaté naquela época, logo que ele nasceu, enfim. E aí, ele fez 1 ano, a vida da mãe meio que, você fala assim, não, Muito. eu preciso melhora muito, viver. Agora eu preciso viver, né?
Então aí foi a fase que eu comecei voltei a fazer skincare, a cuidar da pele, a pelo menos pentear o cabelo, escovar os dentes, a tirar o pijama, pelo menos, colocar roupa, pijama. que não sei o que. E essa amiga Entrou nessa fase. Aí ela olhou pra mim e falou assim: nossa, como você tá bonita. Meu Deus, mas você é uma mãe muito bonita, eu não sou assim. Eu, querida, calma, que vai chegar um ano. Aproveita esse tempo, aproveita para comer marmita, aproveita para deixar a casa suja, aproveita para ficar só de pijama mesmo, porque vai chegar uma hora você vai ter que sair do ninho. Então esse momento não é que eu sou assim, eu estou assim, porque agora eu não tenho mais desculpas, agora eu preciso sair do ninho. Tem muita mulher que não consegue aproveitar esse período, porque fica nessa já fica vivendo limpar, amanhã, né? Eu preciso cuidar, não tô vivendo, não tô fazendo nada, não sou útil. Gente, deita no sofá, cata esse menininho que não fica no berço, ou essa menina, deixa no colo, porque não vai caber daqui a pouco. Então, fica 3, 4, 5 dias deitado no sofá com essa criança no colo, porque vai passar. E você vai sentir falta. E ele vai aprender a dormir no berço. E, Aline, o teu porpério, por mais que foi em uma outra fase, né? O Léo hoje ele já é adolescente. Como é que foi? Você se lembra? Foi difícil? Não foi tão difícil justamente por causa da rede de apoio, né? Ela faz diferença, né? Nos primeiros 3 anos você teve rede de apoio? Não, só no primeiro ano. No primeiro? Porque quando o Léo fez 1 aninho, a gente muda pra Rio Preto. E lá a gente não tinha mais. Não tinha rede de apoio. E aí esse primeiro ano, como foi pra você? Não foi difícil, assim, porque de fato, ter rede de apoio faz toda a diferença. Existem coisas que você sabe que é você que tem que fazer, né? Então, assim, as noites era eu que tinha que estar lá, né? E realmente o Ben, ele não ficava em casa, mesmo ele não viajando tanto, na época o Morada não viajava tanto, mas ele trabalhava numa cidade com, acho que é uns 400 quilômetros da nossa, né? Então, assim, o serviço era um dia, ele tinha que sair um dia com antecedência, né? Então, sempre ficava fora da semana 7 dias, 3, 4 dias ele estava fora. Mas, de fato, ter a família fazia muita diferença. Então, assim, a minha mãe, ela trabalhava, mas todo dia, a hora que ela saía do serviço, ela encostava a moto lá, me ajudava. O Léo, quando entrou na fase da introdução alimentar, minha sogra era o primeiro neto, né? Então, assim, amou fazer as papinhas. Então, assim, pra mim foi mais tranquilo nesse Foi mais quesito. leve. Mas, claro, eu tive todas as questões, né? Tive problema na amamentação, né? O Léo, ele gostava muito de dormir. Então, as noites depois dos 3 meses foi muito tranquilo. Ele já dormia praticamente quase a noite toda. Mas eu acredito muito na diferença de ter a família perto. Então, assim, eu acompanhei um pouco de vocês. Eu vim eu lembro que quando a Aline se mudou pra Taubaté... Foi um sonho pra você. Meu Deus do céu. E o Josh ainda era pequeno. Né? Pegava era pouquinho outra pra vida. você conseguir respirar. Eu lembro que o Manuel, ele tava fazendo um curso em São Paulo, ele chegava às quintas e nem sempre ele conseguia pegar essa viagem dos meninos de 10 dias. Então, ele não foi. Então, assim, ele chegava na quinta-feira, ou a gente ia pra casa da Miriam, ou a gente buscava a Miriam pra casa. Então, assim, eu vi um pouquinho de cada uma e eu, olhando a minha maternidade, né, eu vejo quanto ter essa rede de apoio faz toda a diferença. Então, talvez eu não padeci tanto no paraíso, justamente por conta disso, né? E eu acho que o que você sente também é que o Léo, ele dormia muito bem. Muito. Isso e a privação ajuda de sono, também. Eu acho que a privação de sono é porque uma boa noite dormida faz totalmente diferença. Exato, você aguenta a pancada no outro dia. A noite dele era bem longa. Então, às vezes, ele dormia 10 horas, acordava meia-noite pra mamar, ele ia acordar 6 horas da manhã. Nossa, que delícia. Isso já com 3 meses. E dormia no quartinho dele. Então, assim, eu acho que isso ajuda bastante. Ajuda muito. Esses dias me mandaram um meme. Tatuei o dia que meu filho dormiu pela noite inteira. Em branco. Tá aqui, ó, tatuado. Vou fazer essa tatuagem, eu creio. Mas eu acho que, como a Miriam disse, assim, cada uma com as suas dificuldades, mas todas com a sua própria questão. Quero entrar numa questão mais psicológica agora. Vocês sentem, assim, qual foi a questão da personalidade de vocês que mais dificultou a sua maternidade? Eu sei que é uma pergunta meio complexa e difícil. Se vocês quiserem, eu posso começar falando, por exemplo, pra mim, foi muito...
uma questão de decisão, porque eu sempre falei que eu gostaria de ser mãe no momento que eu pudesse parar e me dedicar à maternidade. Só que eu era constantemente, internamente roubada a buscar outros recursos, assim. Mas a gente sempre é assim. É, né? É. Será que talvez para alguém que é mais... Você é mais caseira, por exemplo. Como que foi essa questão de não poder sair de casa, não poder fazer outras coisas? Esse primeiro ano mais inclusa? Você já gosta de estar em casa? Sim. Mas aí eu quero complementar a sua pergunta, que é de um assunto que a gente já conversou no bastidor. Você fazia parte, né, faz parte ainda, mas fazia ativamente parte da banda. Então você viajava junto, você tinha uma vida extremamente ativa ao lado do Brunão, né, e com os meninos da banda. Sim. Tanto que você tem uma ligação com os meninos, um relacionamento super legal com eles, né? Os meninos passaram muitos e muitos dias dormindo na sua casa lá no começo. Você cuidava de tudo isso. Então você trocou os papéis, assim. Você deixou de fazer algo onde você era muito ativa para ter atividade em algo novo e sozinha. Aí conta pra gente o que Jesus trabalhou no teu coração. Tem muito a ver com essa questão da personalidade, porque eu sou muito caseira, mas eu fui condicionada a não ser. Então, qual era a minha vida até o Joshua nascer? Era assim. Eu tentei engravidar durante quase 5 anos. Verdade. Não conseguia. Tem isso também. Até que teve um dia que eu estava ali meditando na palavra e estava estudando sobre o fim dos tempos. E Deus me soprou assim, e se você não for mãe? Ele falou assim, e se eu não te der filhos? E aí na hora, foi um choque. Eu simplesmente falei, meio que lutei com Deus. Eu falei, como assim? É bíblico eu ter filhos. Eu não tô pedindo nada que não seja bíblico. E aí eu falei, amém, Deus. Se você não quiser me dar filhos, então o Senhor vai me mostrar um propósito pro qual eu viver. Porque senão eu vou viver o resto da vida pedindo filhos. Porque eu não estou fazendo nada antibíblico. E aí, no outro dia, Deus me mostrou, falou, não é porque você não vai ter filhos que a sua casa não vai ser cheia e que você vai ser vazia. Uau. E aí, naquele dia, assim, eu acordei, amém. Uau. Não vou ter filhos, a minha casa vai ser uma casa cheia, a minha casa vai ser uma casa de oração, a minha casa, o nosso propósito vai continuar e a gente vai preparar as gerações justamente por fato de eu estar estudando sobre o fim dos tempos. Eu vou ter mais tempo, então, para preparar, para minha casa ajudar a preparar as pessoas para esse momento. Amém. Conversei com o Bruno. E aí o Bruno já decidiu, não, eu quero ter filhos. Mas Deus falou, amém, nós oramos, enfim. Tava decidido e a gente nós vamos ter filho. Fomos vivendo e gastando a vida. Então aí eu me condicionei o quê? A gastar a vida, a viver pelo propósito. E aí chegou um dia, um aniversário do Bruno, lembro até hoje. A pastora Érica chegou e falou, sonhei que você tava grávida. Érica, você sabe já, porque já tinha compartilhado com algumas pessoas, não. Aí a Marcela chegou, nossa, eu sonhei que você estava grávida hoje. Ai, meu Deus. Daqui a pouco, aí eu cheguei em casa e orei. Falei, Deus, é o seguinte, eu não quero que meu coração seja enganado. Já é fato, certo, já tá tranquilamente. Mas eu não quero sofrer por isso. Então essa é a minha personalidade. Eu gosto das coisas. É isso, então organizar. É isso, então bora pra cima. Aí Deus não me falou nada. Mas aí eu falei assim pra Deus, se for acontecer alguma coisa, então por favor que seja rápida, porque eu não quero me angustiar. Fui pregar em Bertioga, acabei de pregar a Ju, profeta. Enquanto você falava, eu via o seu vento florescer. Na hora eu falava, pronto, falsa profeta. Deu um mês, enfim, um mês grávida. Um mês. Grávida. E aí, qual foi a minha posição assim que o Joshua nasceu? Eu não pedi pra isso. Uau. Já estava tudo certo. Eu já tinha lidado com as minhas expectativas. Bagunçou minha vida inteira. Eu queria ter filhos. Eu me condicionei a estar tudo, aceitei. Tava tudo bem. Agora vem Deus e me dá? E bagunçou tudo porque eu viajava. Cada dia eu tava num lugar, agora eu ia ter que parar, ficar dentro de casa, sem família, sem ninguém,
Então, todas as noites eu olhava pro Josh e eu só falava: por que que o Senhor fez isso comigo? Tava tudo bem, tava justamente por isso, porque a minha personalidade é o quê? Controlar as coisas, mas Deus vem o quê? Bagunçar sempre, exatamente, entendeu? era essa a minha ensinar pergunta. Vem bagunçar. Então, quando a frase que eu ouvi que faz mais sentido é: vai passar. Mas eu não conseguia entender isso. Eu também. Me dava raiva. Eu não conseguia entender isso. Não, mas hoje eu só E falo eu que não vai conseguia passar. entender por que que Deus fez aquilo, porque estava tudo conforme o Senhor havia planejado, sabe? E na verdade não era Deus, era eu mesma, né? Então assim, a minha personalidade dificultou em eu aproveitar o tempo. E o que é que te... Eu não tenho, por angustiava? exemplo... Qual era a característica dele? Eu lembro que você conta, né? Que ele chorava muito. Era isso que te desregulava, que te deixava mais... Ainda bem que eu sou uma pessoa muito tranquila, né? Então, tipo assim, eu tinha que concentrar toda a minha espiritualidade pra, tipo assim, ir aceitando. Talvez seja por isso também que Deus fez eu viver esse processo sozinha, sem ninguém, sabe? O Josh chorava muito. Eu não tinha condições de levar ele a um bom pediatra, né, pra saber o que é. Então, o pediatra que eu levava... Ah, mãe, ele tem alguma coisa, doutor, ele chora demais. Não, mãe, mas ele está engordando. Tá engordando mesmo, que eu tenho que dar mamar cada meia hora. Enfim, fui descobrir depois, eu não tinha o doutor Judá, né, na época. Isso aí aliviou muito Meu a minha Deus maternidade. do céu! Nosso pediatra geral aqui, doutor Judá. Depois vai botar o Instagram dele aí também, gente. Vai lá encher o saco dele no Instagram, porque a gente enche aqui todo dia. Por quê? Engordava por quê? Porque eu tinha que dar mamar cada meia hora, sabe? Que não era... Porque o Bruno, eu queria o quê? Fazer o mais fácil. O mais fácil pra mim era o quê? Dar fórmula. E o Bruno não vai dar fórmula, porque a Lana foi muito doente. Então, na cabeça dele, ela foi muito doente porque bebeu fórmula. Então, ele não deixava. Então, o que eu tinha que fazer? Dar mamar a cada meia hora. O dia todo. Era tipo assim. E isso te esgotava muito. Meu Deus do céu. Demais. Hoje, assim, olhando pra trás, você teria Eu dado me fórmula arrependo. antes? Não. Ah, tá. Você teria curtido mais. Sim, eu só teria ouvido mais os conselhos e aproveitado. Eu não tenho na memória, tipo assim, nossa, que coisa boa que é maternar. Ele deu muito nesse primeiro ano. Eu só me lembro que é gostoso quando eu olho os vídeos dele sorrindo, mas até eu conseguir olhar esses vídeos, como eu vivia cada dia, então era o quê? Terrível. Mas realmente, quando a Aline se mudou, que aí a rede de apoio, meu Deus do céu. Foi ficando cada vez mais fácil. E você, Aline, qual que você acha que foi a característica da tua personalidade que talvez te boicotou ou dificultou tua maternidade? E talvez até olhando agora, para facilitar a tua resposta, porque ele já é um adolescente, aí também é legal para as mamães. Talvez agora, não precisa ser no começo. Como você disse que para você foi mais fácil no começo, que você tinha rede de apoio. Fala de hoje, a tua personalidade, porque ele já tem uma personalidade bem definida. Bem diferente da minha. Muito diferente da sua. Como hoje que você lida com isso? Falando da minha personalidade, eu sou uma pessoa que gosta das coisas muito do meu jeito, né? Então eu idealizo muitas coisas. Para começar, a gente não tinha planejado ser pai já, né? Então assim, eu acredito muito que nem sempre a gente vai conseguir programar a nossa vida certinho, mas a gente tinha acabado de casar. E a gente era de um rolê muito jovem, né? Tanto que assim, acho que os 3, 4 primeiros anos do Léo, a gente era os únicos casais que tinha filhos, é verdade. Né? Então, assim, pra mim, que gostava das coisas do meu jeito, né? E mesmo às vezes fazendo as coisas no último prazo, mas ainda assim eu queria ter um pouco de controle de como as coisas fossem. Então, assim, a gente não teve condição de viajar na nossa lua de mel, a gente estava com uma viagem programada, um ano quase depois. Então, assim, era a nossa viagem lua de mel. E aí... Já tava grávida. Eu engravidei, né? Aí eu lembro que no dia eu chorei até, né? Eu falei, não foi assim que eu planejei, não estava preparada. Mas eu acho que o que me boicotou, assim, até hoje, tendo um filho adolescente, né?
que eu acho que eu tô na fase um pouco mais difícil. Eu acho que a primeira infância, pra mim, foi um Pra pouco você, mais na sua fácil. experiência, vai Porque eu acho que eu tinha o controle. É. E a adolescência Boa. agora, É, verdade. eu Faz não muito tenho, sentido. né? Então, assim, o que às vezes me deixa um pouco, assim, assustada é que eu não tenho mais totalmente o controle dele, né? Não que eu quero controlar, mas em Sim. certas coisas Mas eu a gente gostaria quer. que fosse do meu jeito, né? Então, assim, eu queria poder escolher as roupas dele, eu não posso mais. Uhum. Eu queria que ele usasse umas roupas diferentes, fosse diferente algumas coisas, mas porque eu acredito muito na minha personalidade, né? E eu entendo que não é do jeito que eu quero. Então, eu acho que isso foi uma das coisas Tem que sido mais o maior desafio. desafiador pra mim, né? Tipo, meu Deus, não é assim. Tentar né? impor. Mesmo você sabendo que a criança, na sua primeira infância, você vai estar forjando o caráter, os princípios e valores, mas ainda assim, ela é um indivíduo, né? Uma hora ela vai ter a escolha dela, né? Hoje eu vejo assim, não sei se o Léo usaria, né? Mas às vezes eu olho, eu vejo criança com fantasia. Eu sempre gostei do Léo muito mocinho, roupinha mais sem muita estampa, né? Agora, né, já tô percebendo que nessa nova fase eu vou ter que aceitar com estampa, Então, assim, eu acho que essa parte me boicotou um pouco na minha maternidade. É o que você trabalha dentro de você Sim. para aceitar. Gente, o Léo, quando tinha a idade da Lulu, ele desde mais novo até a idade da Lulu e um pouco mais, era a criança mais pelo estilosa da igreja. É. Ela fazia questão de colocar o gelzinho no cabelo arrepiadinho, óculos de sol. Ele usava Cachecol. Não, Eu acho que ele gostava, na minha cabeça. Na sua cabeça. Ele gostava. Corta pro Josh ontem no aniversário dele, a festa inteira com o chinelo da Louise. O Josh fala que era. Não tinha quem não olhava a cara dele com o chinelo da Santa Lola, foi muito bom. Muito bom. E assim, eu já quero entrar. A Aline falou nessa nova fase, e é um dos temas que nós queremos trabalhar bastante no episódio de hoje, que é... conta você, Aline. Eu ia contar, revelar a gravidez aqui. Conta aí. Nós somos pais do Léo, né? 14 anos, e atualmente, né, nós temos mais um filho por meio da adoção, né? Então, há basicamente 2 meses oficialmente, né? Nós somos pais de 2. E ó, eu vou chorar, porque eu já tô com a voz Eu também embargada. tô emocionada. Ontem eu abracei o Lucas. Pode falar o nome dele? Pode. Ontem eu abracei o Lucas e falei, Lucas, você foi um presente pra essa família. A gente tava precisando de você. Ele é diferenciado, né? Ele é. Onde ele chega, é uma graça. Então fala pra gente, Aline. Você chora, eu vou chorar. Eu não consigo. Esse tema, acho que além do tema, assim, mexer muito com a gente... A forma que ele chegou, ninguém tava esperando. É a personalidade dele, de uma né? maneira muito especial mesmo. Como a gente já estava falando de temperamento e personalidade, ele é único. E ele chegou de um jeito mesmo surpreendente. Ele encantou todo mundo. Assim, a gente em casa, né, nós temos com o Léo, sempre achei uma forma de ensinar a criança, né, porque eu acho que criança ele é muito imediatista, porque ele de fato não entende, né, tempo... E eles querem tudo na hora deles, né? Então a gente sempre, uma forma até da gente ensiná-lo com princípios, a gente sempre fala, Léo, o versículo da nossa casa, né? Há tempo para todas as coisas. Então às vezes queria uma coisa, filho, há tempo para todas as coisas, né? E aí ontem eu tava conversando, né, com o Ben, a gente falando sobre isso, né? Deixa eu fazer um comentário. Ben é o Manuel. É o meu Ben. O Cabão. É, o Cabão. E ontem nós estávamos falando, né, sobre esse versículo, porque assim, né, a gente tá vivendo a adoção do Lucas, de fato mesmo, há 2 meses, né? Eu até ontem fui conferir, porque eu sou péssima com data, a primeira ligação que a gente recebeu foi dia 9 de março, né? Então, basicamente, quase 2 meses, né? Que a gente tá no estágio de aproximação, mas agora ele já tá em casa. E aí, só que a gente esperou ele quase 4 anos, né? Então, o nosso caso foi quase 4 anos, né? Você vai ver que talvez tem pessoas que vai ser antes. Isso, claro, depende muito da idade, né? Mas, assim, ontem eu entendi há tempo para todas as coisas, né? Então, assim, às vezes você ensina, mas talvez eu não consegui viver, de fato, esse versículo que eu tanto ensinei o Léo, né? E já tô ensinando o Lucas, né? Porque ele é um acontecimento, né? Ele é um evento. Então, eu tenho que falar, Lucas, há tempo para todas as coisas, filho. Então, assim, a gente esperou o Lucas quase 4 anos e ontem eu entendi que realmente há tempo para todas as coisas, porque... Só fala pro pessoal quantos anos ele tem.
A gente Ele é esperou, bem ele legal. chegou, né? Ele tem 9 anos, né? Nós Uma adoção optamos tardia. pela adoção tardia. Na verdade, não foi nós, né? A gente antes foi vários processos, né? 4 anos foi na fila, mas eu acredito que até mais tempo, porque o Ben não queria, na verdade, quando a gente começou a falar de adoção, e gente, para nós a adoção ela não foi uma questão de assistência social. A gente queria ser pais. Então a adoção para nós é, de fato, a gente queria ser pais. Então a gente começou a falar, eu sempre quis ter mais que um filho, 3 filhos, né? E nessa vida, assim, de estrada, eu demorei um pouco para querer ter outro filho, porque eu não queria passar por todas algumas fases sozinha, né? Mas quando a gente decidiu e a gente começou a falar da adoção, a gente queria mais 2, mais um da barriga e um do coração, né? E aí o Ben demorou para querer aceitar e tal. E aí foi um pedido do Léo, né? Porque assim, para nós adultos é mais fácil entender certas coisas. E o Léo tinha acho que 8 anos, quando a gente começou a falar da adoção, foi o único desejo dele. Mãe, eu quero ser o irmão mais velho. Só que a gente também não tinha desejo de querer ter um bebezinho, né? Então a gente optou por uma idade mais velha, né? Então o Lucas chegou para nós, o Lucas tem 9 anos. E assim, é desafiador, né? Você vê que tem muitas vivências, ele consegue reportar algumas histórias, né, da família dele. Tem muitas lembranças, muitas né? lembranças, né? Mas assim, o Lucas é incrível, né? Eu me preparei, tentei me preparar nesse tempo, né? Fiz o curso da Stephanie, eu e o Léo 2 vezes, né? Eu lembro que uma hora a gente estava assistindo uma aula e ele até mudou a idade, né? Marcou no caderninho, queria um pouco mais velho, porque ele ouviu falando que essa idade é muito difícil, né? Os dados estão aí da adoção, essa idade é muito difícil. A idade de 9. Na verdade, menores. de 6 para cima, já, hoje é considerado como adoção tardia. Difícil de conseguir de pais aceitarem essa idade. Entendi. Porque a maioria dos pais, Agora eles têm expectativa nas crianças mais novas. Porque eu acho que se você pensar, os desafios, a maternidade é cheia de desafio, isso é um fato. Só que para você receber uma criança, de 0 a 3 anos, algumas coisas é mais fácil para você ensinar, para você lidar com ele, né? Então, essa idade é o mais difícil. E aí eu lembro que o Léo falou, não, mãe, eu quero um mais velho. Porque, assim, a gente ouviu, né, o curso, a gente assistiu alguns filmes, documentário, né? Mas a gente tinha certeza que a gente queria essa idade. A gente colocou no nosso formulário que era de 5 a 9 anos, né? O mais difícil que você fala é conseguir a que criança assim, hoje pra a adotar. realidade da adoção no Brasil... existem mais famílias do que crianças na fila da adoção. Então, se a gente parar pra olhar a lógica, se tem mais famílias do que criança, por que tem criança no abrigo? Hoje, cadastrados de pai aptos para adoção são 30 mil. Isso. 30 mil pais. E crianças para adoção são 30 mil, quase 30 mil. Só que assim, as que estão regularizadas para adoção, prontas, 4 a 5 mil. Exatamente. Porém, dessas 4 mil, a grande maioria são maiores que 6 anos. E é a idade que as pessoas não querem. E não só a idade, a 6. maioria delas querem bebê são até... meninos e são conjuntos de irmãos. E aí tenta não separar. Isso, e aí a maioria dos pais para adoção não entra nesse perfil. E aí dessas 4 mil, as outras ainda estão lá esperando o juiz decidir se volta para a família ou se entra para adoção. Então vocês tinham meio que em mente que vocês queriam uma criança que teoricamente outras famílias não querem. Exatamente. Foi esse o norte para vocês. E foi quando a gente realmente decidiu, e aí foi o Léo disse, né, mãe, eu gostaria de ser o irmão mais velho. E quem conhece o Léo sabe que ele nasceu para ser o irmão mais velho, né? Ele é o primo mais velho, então ele é muito carinhoso. Então, assim, tá sendo um desafio para ele, né? Mas ainda assim você olha essa característica muito presente nele, né? E aí a gente colocou com 9 anos, e quando a gente pegou o Lucas a primeira vez para ele vir passar a semana em casa, a gente pegou justo no aniversário dele, ele completando 9 anos, né? Então, assim, tá sendo uma estação um pouco desafiador, né? Mas tá sendo muito prazeroso, assim, porque o Lucas, ele é diferente, né? Eu me preparei um pouco, né? Falando um pouco, a gente tentou se preparar. Eu me coloquei no lugar de acolher, né? Ele, de achar que... E algumas histórias que a gente ouviu falar, né? As crianças, elas ficam mais na defensiva, né? Elas não aceitam você
Amor. que chamar de mãe, pai, demora um tempo, né? Mas O Lucas fechadas, não, né? abrem. O Lucas, o primeiro dia que a gente chegou no abrigo, ele entrou assim, ele já apontou o dedo assim pro Léo. Você que é meu irmão? Aí eu já olhei assim, né? Meu Falei, Deus. meu Deus. Aí na hora de ir embora, né, a gente despediu dele. Aí ele colocou a mãozinha aqui, né? E o Lucas, ele ama abraço, ele ama toque, né? Ele quer abraçar todo mundo. E aí ele pôs a mãozinha assim no meu ombro. Aí a gente conversando com a assistente social e com a psicóloga. Aí ele falou assim, tchau, mãe. Aí eu travei assim, né? Aí fiquei olhando assim, aí entrou no carro, e eu amo crianças, né? Eu sempre, acho que esse papel meu, né, de acolher a criança, de dar o amor, sentar, brincar. Aí eu dei um passo pra trás, né? Aí a gente entrou no carro, eu assim, calada. Aí o Ben olhou pra mim e falou assim, tá tudo bem? Aí eu falei, não. Aí eu falei, eu me preparei pra eu acolher. E o Lucas, ele adotou a gente. mais ou menos isso. Não foram vocês que adotaram. Ele adotou a família. A família inteira. Os Então ele não tem amigos. dificuldade pra me chamar de mãe, de pai, Vó, o Léo irmão, vovô. Tio, todo mundo é Todo tio mundo da família turma. dele, ele nasceu nessa família, assim. Parece que ele tá há muito tempo com a gente. Assim, a gente ainda não entendeu, de fato. Eu acredito muito que o Senhor tem algo nisso, né? Porque eu imaginei que fosse diferente, né? Mas a gente tá amando viver essa estação, né? Como eu falei, é desafiador, assusta um pouco, ainda mais porque eu falei que a característica da minha maternidade é controladora. controlar as coisas. E mais né? uma coisa saiu do teu controle. Mas eu acho que não é só a questão da adoção, né? Acho que qualquer mãe, quando vai para o segundo filho, Tem uma experiência diferente. Tem uma experiência diferente, justamente. Você acha que vai ser igual. A mesma coisa no primeiro filho, né? Eu lembro que antes do Joshua nascer, eu começava a ler as coisas e, tipo, estudar e assistir vídeo. A minha mãe olhava e, tipo assim, você não vai fazer nada disso quando nasceu. Claro que eu vou! Você não vai fazer nada disso. Mas não fiz nada, por quê? Porque não tem tempo. Eu dou risada até da Stephanie. Quando eu vejo ela fazendo umas coisas com o Zion, que eu falo, meu Deus do céu, realmente. Eu fiz, tipo assim, ó, eu estudei muito na minha gravidez. Inclusive, estudaria um pouco menos. Porque ficou isso que a minha mãe falou, justamente. Porque você não que você não vai usar nada, mas a maternidade, ela é muito... Eu não diria impulsiva. Qual a palavra? Instintiva. Você vira um Tem bicho, momento literalmente. que não é o que só você sabe. estudou. É o que você Tem hora tem. que é o que você tem na mão. É verdade. Que é o que você tem na mão que você tem que verdade. fazer, que você tem que usar pra fazer. Você tem que ser meio MacGyver, né? Então, assim, toda a sua preparação vai te dar um suporte. Mas eu acho, talvez isso me frustrou muito também. Por quê? Porque eu não conseguia usar nada do que eu me preparei. Sabe? Então, isso me frustrava demais. E tá tudo bem. Você precisa se remodelar assim, ó. É dia após dia. Porque cada dia ele é de um jeito, né? É verdade. E muito individualizada, eu acho também a maternidade, assim, é muito difícil a gente querer passar uma receita de bolo pra falar, não, tem que ser assim, desse jeito, porque essa pergunta que eu fiz sobre a personalidade é uma das coisas que mais influencia na maternidade. A gente tava falando da adoção e falando do Lucas, eu ainda brinquei, quando eu vi ele a primeira vez, eu falei, Aline, ele é teu filho. Porque ele é falador, ele é comunicativo. E a Aline, quando a gente tá próxima dela, ela é essa pessoa que conversa, que fala, que ri, que é mais expansiva, assim. E ele é ela, assim, nesse sentido. Pouco mais, né? Porque na verdade... Mas eu acho que é porque coleta você com convive com o eles te Manu e o equilibraram. Léo são muito fechados, são mais reservados. São Então talvez temperamentos mais isso frios, né? condicionou você ser assim hoje, né? Mais controlada. O Lucas já não, ele é todo, meu Deus. E até falando dessa questão de temperamento, de experiências, eu também acho legal a gente pontuar para quem tá assistindo. Deixa a mãe errar, sabe? Exato. Deixa, porque, por exemplo, ou deixa ela ser. Eu sou melancólica também, sou em algumas coisas quero controlar e sou muito detalhista. Para mim, fazia sentido eu ter um quarto montado. Gente, eu não usei nada. E eu falava. Nada. Eu nem fiz Exato. quarto. Não vai fazer nada. Mas aí, não vai depois fazer da minha experiência de não usar, se ela fala que vai montar, eu deixo montar. E aviso com todo carinho, com todo jeitinho.
você não vai usar. O quarto era todo branco, gente, impecavelmente Você branco. continuou branco Até o último dia. com a porta fechada. Eu vendi o quarto, quando eu mudei pra essa casa, saí do apartamento, eu vendi o quarto dela, Zerado. pacote fechado pra uma gestante, tudo muito novo. Hoje, eu dou um toquezinho, com um jeitinho que não vai usar, mas quer montar, monta. Ou também, igual a Carla, eu tava conversando com ela, não, eu vou acoplar um berço, vamos ver, uma corda. Ela foi muito no que eu fiz, assim. Porque eu acho que é muito perfil também, né? Deixar da mãe. Aquela mãe. E não, porque não tem o certo e errado, tem que faz sentido para aquela mãe. A gente vai com muito jeitinho, é que aqui a gente tem uma intimidade maior, eu vou ouvir alguma coisa mesmo. Aliás, tem muitas coisas que você falou pra mim, que hoje eu vejo. Gente, ela chegou com uma cadeirinha que tem ali, faz 4 anos que eu moro aqui. Ela me deu uma cadeira do Joshua, com 1 ano e 2 meses. Ela falou, nunca mais, parece praga, gente. Ela falou, nunca mais ela vai sair dessa cadeira, ela tá na cadeira com 5 anos. Então tem coisas que sabe, né? Então é bom ouvir, né? Mas a gente também tem que deixar ser, porque alguns erros a gente só vai aprender errando, né? E por outro lado, eu conheço pessoas que desde o primeiro dia usaram no quarto. A Aline. Eu usei também, o Joshua sempre dormia. Eu montei, eu tinha eu projetei isso, eu queria, né? Então, há 14 anos atrás, gente, muita coisa era diferente, né? Então, assim, eu fiz com tema, né? Fiz dos animais, tudo, tapete, tudo. Usei, gente, usei. Aí, depois, quando ele começou a fazer, quando ele fez 1 aninho, aí eu percebi que, tipo, ele não tinha afinidade com animal, né? Então, não gostava mais dos super-heróis. Mas eu fiz e usei. E pra gente ir pro encerramento, que já passou de 40 minutos desse episódio. Sério? Ai, tava tão gostoso, queria falar mais. Eu queria que a Miriam desse uma palavra que eu acho que justamente para as mães, toca num lugar muito especial. E antes dela falar, eu já vou deixar aqui, ó. Nós vamos terminar com cada uma dando uma dica para uma mãe. Tá bom. Um conselho, uma palavra. A gente vai finalizar o vídeo assim. Então já vão pensando aí. Miriam, fala pra gente. Já pode ser? Do poder. Pode ser, pode começar isso. Na verdade tem muito a ver com o meu testemunho mesmo, com a vinda do Joshua, né? Era uma fase que, por mais que talvez a gente não tinha essa visibilidade que hoje a gente tem, mas na denominação que a gente era, a gente já tinha, né? Tal visibilidade, enfim, mas a gente já, tipo... eu não gosto de usar esse termo, já era alguém, porque pra mim eu acho que você precisa aproveitar cada momento, né? Eu acho que Deus te usa no momento certo para coisas específicas, né? E a gente sentia assim, enfim. Mas eu já viajava, já tinha a questão do propósito, já sabia que eu era e maternei, não nesse esperando momento. Aquilo, né? Então, teve uma palavra que me sustentou, que eu acho que faz sentido para toda mãe, para toda mulher, para toda pessoa, e na verdade, toda pessoa mesmo. Porque qual é a dificuldade, eu acho, da maternidade? A maternidade, ela é só. A maternidade, ela é escondida. A maternidade, ela testa o fruto do espírito, ela testa a paciência, ela testa a longanimidade, ela testa a sua bondade, né? Então, assim, a palavra que me sustentou, eu me lembro que eu ouvi 2 semanas antes do Joshua nascer, sobre o extraordinário poder do comum. Então, eu ia deixar uma vida toda certa, programada, para ir para dentro de casa, ficar com uma criança chorando o dia inteiro, e eu precisava encontrar toda a minha devoção a Deus naquele lugar. E aí Deus falou para mim sobre o extraordinário poder do comum. O extraordinário não é você fazer coisas que as pessoas veem. E a maternidade é isso, né? Você não vê hoje. O teu pai tem uma frase que para mim faz todo sentido, né? Deus nós só entendemos amanhã. E a maternidade é muito isso. E maternar, principalmente nesse primeiro ano, faz a gente até repensar sobre a nossa mãe. Eu não sei vocês, mas eu fiquei muito mais apaixonada pela minha mãe depois da maternidade, né? Por quê? Porque eu vi o quanto ela plantou, o quanto ela se desgastou, o quanto ela fazia aquilo sem nem a gente saber. Só foi fazer sentido para mim depois,
sabe? Porque a maternidade é isso, você planta hoje, para você colher de repente daqui 18, 20 e pro resto da sua vida, mas talvez você vai colher lá na frente, você não colhe hoje, né? A gente não consegue ver a dimensão hoje, que a gente talvez não tem tempo para parar. Então Deus me falou muito sobre isso, extraordinário não é plataforma, extraordinário não é o melhor emprego, a melhor posição, a melhor visibilidade. O extraordinário é você fazer o que Deus quer naquele momento. E naquele momento, Deus estava me tirando de fora para me colocar para dentro. E nós precisamos compreender isso, que o comum é extraordinário, né? Eu li uma frase esses dias que fala sobre isso. É lindo um homem comum, uma mulher comum, uma família comum, sabe? E só que a gente não consegue ver beleza nisso. E se a gente não vê beleza, a gente não consegue aproveitar. Logo, também, nós não estamos agradando a Deus. E talvez a gente está buscando fazer o extraordinário e está desagradando a Deus. Que ele só está esperando o ordinário. Se a gente estivesse fazendo o ordinário ali, se desgastando, a gente sofreria menos. Eu sei hoje que eu sofreria muito menos, mas aquela palavra me sustentou até que chegou eu sofri menos no dia que eu falei, amém, Deus. Então eu vou me alegrar na troca da fralda, né? Os meus devocionais passaram a ser assim, sabe? Orar agradecendo a Deus no momento que ele acordava, orar agradecendo a Deus no momento que eu fazia uma papinha. É óbvio que tinha dia que eu tava de mamar e ficava, né? Sabe onde teu pai tá agora? Seu pai tá lá na praia, coitado, né? Só passando, só vendo pela janelinha. Mas nós precisamos encontrar, sabe? A força na vida comum, na vida ordinária, sabe? Isso agrada a Deus. Jesus era simples. Tudo que a gente vê Jesus fazendo e falando era no ordinário dele. No ordinário dele ele ensinava, no ordinário dele ele compartilhava. Então nós precisamos encontrar esse lugar, porque os filhos eles são herança do Senhor. Só que a gente só vai entender que eles são do Senhor se nós encontrarmos esse lugar especial. Amém. Amém. Obrigada. E aí, Line, Lindo, qual que é o conselho, a palavra, a dica? Eu acho que pra mim, a minha maternidade, assim, eu acho que é intencionalidade. Eu acho que é você fazer as coisas com intenção. Boa. Porque a intenção é diferente de expectativa, né? Então, assim, às vezes eu tenho uma expectativa, não vai rolar. Porque a maternidade é um dia por vez, né? Então, mas eu acho que é a intenção. Então, eu gosto muito de ser intencional. Então, por exemplo, eu sempre amei muito fazer os devocionais com o Léo, né? Mesmo pequenininho, em certo momento eu entendi que mesmo a criança pequena, ela pode, às vezes a gente acha que, não vai entender, não vai absorver, né? Então, assim, eu comecei a ser intencional, tipo, lendo a Bíblia perto dele. Para que ele começasse a me ver. Quando eu falasse para ele fazer, ele às vezes já tivesse uma imagem, eu já vi minha mãe fazendo. Então, eu acho que você ser uma mãe intencional. Porque ser intencional eu vou fazer com intenção, né? É saber por que você tá fazendo aquilo. E claro, né? Como mães, a gente só tem intenções boas a respeito dos nossos filhos, né? Mas até que ponto isso realmente faz parte do meu dia a dia. Então, para mim, eu acredito muito que nós, mães, devemos ser intencionais com os nossos filhos, né? Importantíssimo ter consciência das coisas que a gente está fazendo. Faz. E aí, Tati? Pode falar você. Você quer... Eu finalizo. Finaliza? Eu acho que eu tive muito medo. Eu ainda sou uma mãe recente, 1 aninho só. Então, eu tive muito medo. Então, o meu conselho, minha dica tente ser além do medo. No meu caso, eu tive medo de morrer, eu tive medo de não dar conta, eu tive medo de derrubar, eu tive medo de tudo. Eu tive que entender em mim que estava tudo bem abrir mão de mim naquele momento. É até uma conversa que eu tive com o Felipe esses dias, e isso que a Miriam falou sobre após 1 ano a vida parece que começa a voltar ao normal, assim. E eu entendi que por 1 ano eu não vivi a Stephanie, eu vivi a maternidade. Então tente não ter o medo de abrir mão de você, porque incrivelmente
Isso é demais, isso é maravilhoso. Então, eu me dediquei, não foi 100%, foi 180%. Foi além do que eu tinha. E que bom que eu não me preocupei em cuidar de mim, que bom que eu não me preocupei, claro, de um jeito saudável, né? Eu não me preocupei em estar bonita, eu não me preocupei em falar bem, eu não me preocupei nem com a roupa que eu usava, eu me preocupei em estar pro Zion. Então, acho que essa é a minha dica. Abra mão de você, sabe? Se permita viver por outra pessoa, porque passa muito rápido. E essa entrega transformou quem eu sou. Lindo. Muito bom. Na verdade, a gente fica super emocionada de ver mães falando. Eu me emociono demais porque eu acho sagrado. A maternidade, para mim, na minha experiência, é sagrado. E outro dia eu estava comentando que eu não grito. E aí, às vezes, não grito com a Louise, né? E aí, às vezes, isso me coloca num lugar, quando eu tô conversando com alguma outra mãe, de nossa, como ela é incrível e maravilhosa, ela não grita. Porque eu sei que existem algumas mães que praticam, às vezes, no momento ali, de nervoso, um grita outro e tal. E, na verdade, hoje eu queria desmistificar isso. É que, na verdade, a minha maior facilidade na vida seria gritar, né? Então, quando a Louise nasceu, eu realmente busquei a minha melhor versão no Espírito de Deus. Eu falei, Senhor, existe uma melhor versão? Por quê? Eu fui criada num lar caótico na minha infância, meu pai colérico, brigava muito com a minha mãe, eu ouvi muitos gritos. E 4 irmãos, então imagina, 4 crianças sendo criadas por um pai colérico, uma mãe que com TDAH, hoje a gente descobriu ela quase 70 anos que ela tem TDAH, então era uma infância caótica, onde o grito vencia. E aí eu prometi pra mim que isso não ia acontecer. E no começo do meu casamento, como eu tive depressão, eu gritei. Eu gritava algumas vezes com Moisés. E eu não queria levar isso pra minha vida. E eu tinha muita certeza que o que eu fosse espelharia muito mais a Louise do que qualquer... Porque eu tenho uma ótima oratória, eu consigo dar um conselho. Eu seria uma mãe super conselheira, mas se eu não vivesse aquilo que eu falo, não valeria de nada. E aí eu prometi e pedi para o Senhor que me ajudasse a acessar assim, esse fruto do Espírito, esse lugar que só o Senhor pode trazer. Então, um conselho acesse essa melhor versão no Espírito, porque Ele te sustenta. Então, todos os dias eu oro para ser uma mãe controlada, que não grite. E também não estou ensinando nada, que isso para mim era muito importante. Não é uma regra, né? Não é uma regra, porque vão ter famílias que são mais calorosas e que o grito acontece naturalmente. Quando eu me reúno com a minha família, parece que tá briga, porque eu não estou ditando uma regra, tá, gente? É só dizer assim, talvez exista algo em você que você não quer trazer da sua história, porque você não quer que o seu filho ou sua filha seja. E para mim era essa questão de um lar funcional e harmonioso. E eu sou uma mãe muito, muito amorosa. Às vezes eu até me passo um pouco nessa coisa da gentileza, de fazer dela uma lady, de ensinar. E às vezes, gente, ela grita, tá? Porque ela tem um temperamento diferente de mim. Aí eu vou lá, olha, nós falamos baixo aqui em casa. Então, eu usei o exemplo do grito, mas só para dizer assim, o Espírito Santo, ele faz nascer em você através da sua oração, da sua devoção, do seu tempo e da verdade que você carrega, né? Então, eu queria muito uma filha que fosse de verdade, e aí eu só consigo sendo alguém de verdade. E isso é o maior presente que a maternidade me deu, poder ser alguém melhor, né? A cada dia, porque a cobrança vai aumentar, né? Eles vão ali a cada dia mais olhando para você e percebendo que você faz muito mais do que você fala. Então Jesus tem isso para você, como tem para todos nós, né? Uma versão melhor, sem cobranças, porque Ele te capacita. Amém. Né? Gente, não quero que acabe. Já passou muito do tempo. Elas são muito maravilhosas, foi muito bom estar aqui. Muito bom. Muito bom, muito obrigada por você que assistiu até o final. Vão ter outros, se você não assistiu os de antes, assista, tem a doutora Lorraine, tem uma surpresa aí, depois a gente conta. Esse que vai ser, ou vai ser depois? É o depois desse, gente, depois desse vocês não podem perder.
que tá maravilhoso. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, meninas, Obrigada. por ter aceitado o nosso Obrigada. convite. Obrigada por você que tá aqui. É isso, Sté, quer falar alguma coisa? Beijo. Um beijo. Nos Até vemos a no próximo próxima. episódio. Tchau, tchau.